Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erin. Hoje vamos continuar a série no canal sobre o tema Obediência ou Reputação? Qual escolher? No primeiro vídeo da série falamos sobre Moisés e a superação vivida ao abandonar o medo e a vida pacata em que vivia para desafiar o maior governo de sua época. No segundo vídeo da série falamos sobre Paulo e sobre sua valentia e desprendimento ao se libertar das algemas psicológicas em que havia sido doutrinado. Hoje vamos falar sobre o maior homem que já pisou na terra, Jesus, e como ele também teve que se opor a poderes estabelecidos desde a antiguidade, a família. Jesus não veio à terra a passeio, não. Ele veio com a missão definida desde a eternidade. E o propósito dele, além de grande, era sofrido. Ele veio à terra com o propósito de ser o Cordeiro de Deus. Muitos judeus matavam cordeiros como uma prática, uma oferta pelos seus pecados perante Deus. Com a vinda de Jesus, esse ritual não era mais necessário, porque Jesus se colocava como um sacrifício único e definitivo pelos pecados dos homens. Por isso dizemos que ele é o Cordeiro de Deus, a única oferta capaz de nos tornar novamente aceitáveis perante a santidade de Deus. Era o sangue de um homem sem pecado. Por que dizemos que Jesus era sem pecado, já que ele foi homem também? Porque Jesus não herdou o sangue de Adão. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, mesmo que alguém se dispusesse a repetir o sacrifício de Jesus e dar a sua vida pela salvação do mundo, o sacrifício dessa pessoa seria em vão, porque em todas as pessoas corre o sangue de Adão. Herdamos sim muitas coisas boas de nosso pai Adão, mas herdamos também o seu pecado. E a única oferta, o único sangue santo sem pecado, é o daquele que foi gerado pelo Espírito Santo, e não daquele gerado por homens. Mas mesmo sendo filho de Deus, aqui na terra, Jesus teve uma família também. Ele foi concebido por Maria e criado pelo seu pai José. E nos costumes e leis judaicas ele foi ensinado. Inclusive os 10 mandamentos ele conhecia muito bem. Em Êxodo 20:12 diz: Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Infelizmente, muitos se equivocam e acham que honrar pai e mãe é obedecer totalmente ao que dizem. Honrar é respeitar, independente da profissão que têm, das escolhas e decisões que tomaram na vida. É fácil honrar um pai ou uma mãe que seja frequentador de igreja, ou que seja uma pessoa esforçada, ou que tenha práticas de generosidade. Admirável mesmo é o filho que honra os pais, que não são bem vistos pela sociedade, ou que sejam até mesmo considerados criminosos. Esse mandamento bíblico diz para honrar pai ou mãe, não apenas quando são exemplares, não, mas também quando não são. Muitos até não têm pais criminosos, mas têm um pai ou uma mãe que é uma pessoa invejosa, maldosa, caluniadora. Mas cabe aos filhos respeitá-los, mesmo que sejam assim. Ou você acha que esse tipo de pessoas só tem na família dos outros? Quanto a Jesus,
Ele entendeu que devia a honra, o respeito aos seus pais, mas nem por isso deveria agir de acordo com as expectativas deles, não. Em Lucas 8, 19 a 21, diz: Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aqui Jesus nos mostra que honrar a Deus e cumprir a sua missão era o que mais importava em sua vida. Em Marcos 3, 21 diz: E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: Está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Em João 7,5 diz que nem os irmãos de Jesus criam nele. Aqui vemos que a família de Jesus não apoiava o propósito dele, criticavam o chamado dele, tentaram interromper o propósito que Deus estabeleceu para ser cumprido por Jesus aqui na terra. Felizmente, Jesus, ao invés de ser manipulado, ele era convicto do seu chamado. Ao invés de ser carente emocional, buscando a aprovação da família ou a aprovação de outras pessoas, ele se fortalecia em Deus e seguia em cumprir o seu chamado. Se Jesus tivesse buscado ter uma boa reputação perante a família terrena dele, certamente ele não teria cumprido o propósito de Deus e teria condenado toda a humanidade à perdição. Mas felizmente, Jesus tinha mente e emoções livres. Ele não se deixava manipular pelas pessoas, convenções, opiniões, até mesmo dos familiares. Como citei nos vídeos anteriores, sugiro que você procure ter paz com seus governantes, com seus líderes religiosos. E nesse vídeo também sugiro que procure ter paz com seus familiares. A não ser que você receba um chamado maior. Aí sugiro atender à voz de Deus. O querer do coração de Deus não é para ser aplaudido pelas pessoas, não. É para ser cumprido. E para falar a verdade, não é um caminho fácil. A vida monótona e pacata que tantos buscam não costumam ser os caminhos escolhidos de Deus para os seus grandes propósitos, não. Talvez por muitos anos você tenha seguido a voz de familiares e silenciado a voz de Deus. Os propósitos que Deus coloca no seu coração é seu e de mais ninguém. Deus escolheu Moisés para liderar a libertação de um povo. Apenas Moisés. Jesus, no seu encontro com Paulo, apesar de ter muitas outras pessoas ao seu redor, ele falou com Paulo. Apenas com Paulo. Jesus, quando veio à Terra para cumprir o propósito de Deus de morrer pelos pecados do mundo, era uma missão dada apenas a Ele, apenas a Jesus. E quanto a você? Qual o propósito Ele fala para você? Apenas para você. Assim como Moisés, Paulo e Jesus
Tiveram que desafiar autoridades, superar seus medos, seus conceitos e até mesmo vencer a morte, como Jesus fez. Talvez você também tenha que superar grandes obstáculos para cumprir os sonhos de Deus colocados em seu coração. Então não tenha medo. Seja forte e corajoso. Melhor ser obediente a Deus do que manter a boa reputação perante os familiares. E lembre-se, as missões dadas por Deus costumam ser difíceis, fora do ordinário, fora do comum. Mas a vitória dada por Ele também costuma ser grandiosa, extraordinária. E hoje nós ficamos por aqui. Lembra de curtir, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!